Dando sequência à nossa saga que visa analisar os elétrons mais clássicos da vida e das provas, chegou a vez de falar sobre o famoso flutter atrial. E o que vai chamar a sua atenção em um traçado de flutter? Veja só, são as famosas ondas F, também chamadas de ondas em dentes de serra, porque se você for analisar e usar um pouquinho a sua imaginação, parecem dentes de serra, não é? Olha só esse zoom, talvez fique um pouco mais evidente. E pessoal, se vocês forem analisar, calcular a frequência atrial, ou seja, pega aí, a distância entre duas contrações atriais, você vai ver que teremos cerca de 5 quadradinhos pequenos ou um quadradão. E isso equivale a uma frequência de 300 batimentos por minuto. Com isso, a frequência atrial é de 300 batimentos por minuto, típico dessa arritmia, típico do flutter atrial. Vamos ver um outro traçado? Olha só, nesse cenário também temos as ondas F, então estamos diante de um flutter atrial. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Pega um batimento atrial, pega uma próxima onda F, temos 5 quadradinhos pequenos ou um quadradão grande, ou seja, frequência de 300 batimentos por minuto. Muita atenção. Agora, se a gente for tentar calcular a frequência ventricular, ou seja, pega um complexo QRS e vê a distância entre eles, nesse caso temos cerca de 10 quadradinhos pequenos ou 2 quadradões grandes, e isso equivale a uma frequência de 150 batimentos por minuto. Ou seja, a frequência ventricular é de 150 batimentos por minuto. Com isso, eu acho que você já consegue entender por que podemos dizer que nesse traçado temos um flutter atrial de condução 2:1. Se você for analisar a frequência atrial com a frequência ventricular, essa é a relação entre eles, 2:1. Esse é um caso clássico de um flutter atrial. Mas muita atenção! Por quê? O flutter atrial, será que ele é sempre regular, bonitinho? A distância entre as ondas R é sempre a mesma? A resposta é que não. Olha só esse traçado muito interessante. Se você for analisar, você consegue enxergar as ondas F em dentes de serra. Mas veja, a distância entre as ondas R, ela muda de um batimento para outro. Logo, nesse cenário, estamos diante de um flutter atrial com condução AV variável ou bloqueio atrioventricular variável. Muita atenção! Com isso, quando você estiver diante de um traçado de flutter, o que mais vai brilhar na sua visão são o quê? As ondas F, ou ondas em dentes de serra. É muito importante treinar os olhos para essa arritmia. Com isso, encerro aqui o vídeo. Não esquece de se inscrever no meu canal, compartilha, dá o like, é fundamental para o crescimento desse canal. E não vai esquecer do próximo vídeo que eu vou falar sobre a famosa taquicardia atrial multifocal. Até a próxima!